Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Procurando uma escola completa para o seu filho? Venha para a Escola SESI. Aqui ele vive experiências únicas, com formação para a vida e o mundo do trabalho, através de uma metodologia de ensino diferenciada e conectada aos desafios do futuro. Matrículas abertas para turmas do Fundamental 2 ao ensino médio, com incentivo à pesquisa, robótica educacional e preparação para o Enem. A Escola SESI é a sua melhor escolha. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Patos tem um novo conceito em saúde em um espaço para cuidar bem de você. A Sedari Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedari dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedari com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedari Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Olá pessoal, aqui é o professor Deusimar Dias. Estamos começando mais uma edição do programa Funes Cultural, terceira temporada, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. 3 anos já desse programa que virou uma referência na cultura aqui da região, sempre recebendo uma galera boa, sempre recebendo uma galera massa para falar sobre a cultura aqui da cidade de Patos e também do sertão da Paraíba. E hoje, mais um programa super especial, recebendo esses 2 queridos que estão aqui, galera do coletivo The Reis, uma grande novidade aqui na cidade de Patos. A gente sempre fica muito feliz quando a cultura de Patos ela é movimentada de alguma maneira. E aí, quando saiu a notícia do coletivo, as pessoas que estavam envolvidas, a gente já ficou muito feliz, porque a gente sabe que vem coisa boa por aqui. Temos aqui no programa de hoje 2 representantes, né? São várias as lideranças do coletivo The Reis, mas nós temos 2 lideranças aqui para conversar um pouco sobre o coletivo. E eu já recebo com um grande abraço, né, meu querido amigo Marcelo Lima, ativista e produtor cultural, e também a nossa querida Perla Alves, que é presidente da Associação dos Artesãos de Patos, também é poetisa e ativista cultural. Sejam muito bem-vindos ao programa Funes Cultural. A gente está muito feliz, inclusive, Deusimar, eu que tenho um apreço e uma admiração à sua pessoa, por também contribuir
no movimento aqui da cidade de Patos Cultura. Você que é um cara que respira história e cultura e tudo está ali vinculado. É uma imensa honra estar aqui nessa bancada participando para falarmos um pouco, né, sobre a ideia deste coletivo e que, sem sombra, vai ser um bate-papo muito, muito bacana que eu já tá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Perla. Agradeço a oportunidade, é uma satisfação estar aqui, né, para falar um pouco da criação do coletivo e das ideias que a gente tem para o município de Patos avançar nessa questão cultural. Nós vamos falar muito sobre o Coletivo de Réis, vamos falar sobre muitos assuntos no programa de hoje, mas para a gente começar eu queria que vocês falassem sobre a trajetória de vocês. Vocês são pessoas talhadas na cultura, são pessoas que são referências no meio cultural, tanto na parte de produção artística como na parte de gestão, né? Gestão cultural. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre a trajetória de vocês. Então, de formação, eu sou engenheira florestal, com mestrado em ciências florestais, mas já passei pela educação, então já fui professora por 15 anos, do nível mais baixo, de creche até nível superior. E assim, não tem como você, no meio da educação, você sair da questão cultural, né? Então, desde da universidade, onde a gente começa no movimento estudantil, a gente já começa a executar, né, o serviço de cultura. A gente começa a elaborar espaços de cultura para que a gente possa respirar melhor, né, trazer a arte ali para o dia a dia, né, trocas de ideias e tudo mais. Então, eu comecei a escrever muito cedo, né, apesar de não ter nenhuma publicação minha ainda, nenhum livro lançado, mas eu já participei de várias seleções, tenho nome em várias coletâneas, participo de projeto do Banco do Nordeste, Centro Cultural de Souza, participo de projeto em Cajazeiras, porque eu morei um tempo em Cajazeiras e estava sempre perambulando pela cena cultural em Cajazeiras. Então, tem um projeto muito, muito especial lá, que é promovido pelo IF de Cajazeiras, que é o Poesia de Quarta. E aí, na questão do artesanato também, sempre fui uma pessoa curiosa de estar ali ocupando a minha mente com coisa produtiva. Comecei a tecer mandala, fazer crochê, costura alternativa. E aí, na minha volta para Patos, né, depois da minha passagem por Cajazeiras, eu conheci a Associação dos Artesãos e aí fui convidada para participar, né? E a partir desse convite, eu sempre fui de me envolver e de me entregar nas questões, aí passei a ser presidente da associação. E aí são várias mulheres, várias profissionais que estão ali com sua arte, que muitas vezes a cidade de Patos não reconhece, né? A gente tem a Central do Artesanato, ali onde funcionava o coreto, mas ainda para a proporção de Patos e para a quantidade de artesão, ali ainda não é suficiente, então precisa de um espaço maior. E assim, na relação com a cultura, né, na produção cultural, já participei em produção de filmes, né, de curta-metragem. O último que eu participei foi Céu, que é a história da quilombola lá de Santa Luzia, que sofreu feminicídio, né, foi assassinada pelo marido, e representava lá a luta das mulheres loceiras lá daquela região. Já participei também de outro filme, produção de Verusa, lá em Cajazeiras, direção, aliás, de Verusa, lá em Cajazeiras, que foi Aracati, que é um filme produzido por ela, né? Na Lei Aldir Blanc, de 2021, aprovei um projeto com meu amigo, fui roteirista, produção também, de um filme chamado Conversa de Terreiro, que foi em Souza, falando da história, o que se passa no terreiro, né, o terreiro mesmo de religião de matriz africana, e a ideia que o terreiro de casa
né, passo, assim, porque são histórias, são lendas, mitos diferentes, né? Então, conversa de terreiro. Então, a conversa do povo da rua e a verdadeira história do terreiro, né? Então, foi uma produção muito massa, assim, de uma inspiração que aí, como meu amigo era historiador, eu convidei para fazer esse projeto junto, né? O nome dele? Janifran. Janifran. De Raimundo Souza. Janifran, ele é de Souza, professor de História. Sim. E aí, volto para Patos, né? E me deparo com uma cena nada agradável, que foi logo a pandemia, né? E aí, depois você passa um tempo fora, você perde mais os vínculos de amizade, a questão do convívio social e tal. E aí fui ali garimpando um e outro, até chegar nesse camarada aqui, até chegar em Marcelo também. Várias conversas, muita ideia, né? Muita troca de informação dentro da cultura e tal. O Osho também, Queiroz, é uma pessoa que eu conheço de muito tempo. E assim, eu já vinha conversando dos meus anseios aqui em Patos, né, de querer produzir, de querer trazer o que eu vivi em Cajazeiras e Souza, trazer para Patos, porque assim, a gente vê que municípios pequenos, bem menores que Patos, né, mas com um potencial de produção muito grande. Assim, as pessoas lá não precisam, de muita coisa para fazer cultura, para fazer um movimento cultural. Então, eu sinto falta disso aqui em Patos, né? E assim, eu acho que esse coletivo é justamente a soma, né, de cada anseio das pessoas que estão ali, que produzem há muito tempo e que vem nessa luta e muitas vezes não é reconhecido, não é valorizado. Viaja, sai, vê coisas que sabe que tem potencial de acontecer aqui, aí não acontece, cai na frustração, não tem força. E assim, quando a gente une forças, a gente sabe que, né, ganha um corpo diferente. Então, uma pessoa só falando em cultura é diferente do que um grupo inteiro falando de cultura, né? Uma pessoa só produzindo cultura é diferente de um coletivo inteiro produzindo cultura. Então é isso. Patos tem uma tradição de grandes coletivos, né? A gente vai falar um pouco sobre isso já também. Marcelo, né, já esteve aqui no programa já 2 vezes. E é muito bom receber você aqui, Marcelo. Queria que você falasse um pouco sobre a tua trajetória cultural. Já é de muito tempo, né? Já. Eu passeei aí. Eu costumo dizer o seguinte: eu sempre morei em periferia aqui na cidade, né? Há 30 anos minha mãe mora na Cruz da Menina. E na época que eu cheguei lá em 1992, não se tinha nada, a não ser Jurema, né, muito mato ao entorno daquela capela, nada o que se fazer. E o poder público também um pouco escasso dessa política, que ainda hoje é uma luta do movimento cultural brasileiro para ser reconhecido como uma política essencial, porque ela é uma política essencial na vida do povo, mas ainda é vista como a prima pobre de uma gestão, né? Então, naquele momento ali, a gente muito guri, mas imaginava fazer algo, montamos uma quadrilha junina com uma peça teatral dentro, e aí isso começou a surgir. Eu comecei a produzir bem antes do que saber o que era produzir, né? Estávamos ali inseridos. No passar do tempo também, a gente começou a passear nesses outros meios da capoeira e tal. Fui, em 2014, convidado pela então prefeita na época, Francisca Mota, para assumir a secretaria aqui na cidade de Patos, de juventude na época, mas eu pautava mais a cultura do que a própria política de juventude. Obviamente, se insere tudo junto ali, né? Juventude, cultura, educação. E naquele momento ali também nós começamos a engrossar esse caldo também na associação das quadrilhas aqui da cidade de Patos. São 33 quadrilhas juninas, né, que fazem parte desse grande calendário do São João aqui do Sertão. Então nós também demos uma contribuição enquanto estivemos lá como sócio e também presidente. Faço parte também da FECOAJUNE, que é a Federação das Quadrilhas Juninas do Estado, né, que é uma entidade reconhecida pela FUNERJ, que é uma entidade nacional das quadrilhas do Brasil, quadrilhas juninas. Então, assim, esse movimento me encanta. Já produzi carnaval aqui na cidade de Patos, enfim, né, eu sempre... E no último carnaval que tive a oportunidade de fazer quando estava à frente da Fundap,
em 2020, ainda antes da pandemia, nós reforçamos o chamado Cafuçu Folia, né, que foi essa ideia de trazer o Cafuçu de João Pessoa para cá, para o Largo do Baicora, juntamente em uma grande parceria com a Funes, trazendo o Carnaval Raiz, que garantia ali as orquestras de frevo, as marchinhas e tal. Então nós fizemos o Carnaval Raiz, que estava um pouco desacreditado aqui na cidade de Patos, porque tem aquele costume, né? Patos não é a cidade do Carnaval, não, é só do São João, que é um paradigma que tem que ser quebrado urgentemente. Patos é um celeiro de grandes artistas. Nós temos aqui grandes artistas que precisam ser, nas suas respectivas datas, num calendário, né, ser respeitado e inseri-los ali. Então, assim, cursei no Instituto Federal o curso de agente cultural onde fui formado, né? Passei pelo direito, mas não fiz o curso completo porque me engajei na política. Fiz comunicação social pautado para rádio e TV, mas também não fui porque a política também me puxou, né? Sou esse ativista político também e hoje estou aqui. Com muita honra conheci também Perla, não a conhecia, mas num grupo em que nós estivemos ali do WhatsApp, né, chamado Cultura Patos, que é institucional, nós começamos a conversar, as ideias surgiram e aqui estamos para falar sobre essa ideia, né, desse coletivo The Réis e do porquê a necessidade gritante de fazer com que a sociedade civil tenha de fato um instrumento, né, que ecoe a voz desse movimento que precisa tanto. Que massa, né? Conhecemos a trajetória dos dois, né, da Perla, do Marcelo, e vamos falar sobre o coletivo, né? Vamos falar sobre o coletivo The Réis. E antes da gente falar sobre o coletivo The Réis, lembrando que o programa Fundos Cultural é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Semanalmente, gente, toda terça-feira à noite estamos aqui trazendo um ou mais personagens da nossa cultura local, da nossa cultura regional. Aproveitando também para fazer divulgação de trabalhos culturais, né? Você compartilha, gente, esse programa para que mais pessoas possam ter acesso àquilo que está sendo discutido aqui. Eu quero aproveitar a oportunidade, né, para divulgar 3 trabalhos de pessoas que estão em torno aqui da nossa região. Esse trabalho de poesia, né, do querido professor Vanberto Spinelli Júnior, né? Ele é de João Pessoa, é doutor em Sociologia, professor da Rede Estadual de Educação da Paraíba, né? Então, Piquete Solidade é o livro de poesia do nosso querido Vanberto Spinelli. É só você procurar aí nas redes sociais que você vai ter acesso. Vanberto Spinelli Júnior, é só adquirir, é só entrar nas redes sociais do Vanberto. Também, né, agora está morando em Patos, nosso querido George Ardiles, né, que também publicou seu livro de poesia, né, um livro muito, muito bacana, gente. Recomendo muito, Externo, do George Ardiles, com 2 L's. É só procurar também nas redes sociais, entra lá e conversa com ele que você vai adquirir o trabalho. E mais recentemente, eu adquiri durante uma visita a Pombal esse livro aqui, fantástico, Folclore Pombalense, Reisado, né, que é do querido amigo Luizinho Barbosa. Luizinho Barbosa, conhecendo a trajetória do Luizinho Barbosa lá de Pombal, Marcelo já teve a oportunidade de conviver, né, de conhecer o Luizinho Barbosa Neto. Não sei se a Perla conhece. Poucas pessoas, né, eu digo isso sem medo de errar, poucas pessoas no Brasil têm a trajetória cultural que o Luizinho Barbosa tem, inclusive catalogado, né, na área de música, na área de produção artística, participação em festivais desde a década de 70. Uma família, né, de artistas e produtores culturais lá de Pombal. Inclusive o filho do Luizinho Barbosa é um cara que eu adoro, né? Um cara que, assim, um dos grandes artistas brasileiros, que é o Elon, né? Já tivemos a oportunidade de entrevistá-lo aqui no programa e é muito bom, né, a gente valorizar essas iniciativas. Gente, ele conseguiu compilar todas as informações, né, clássicas sobre o folclore pombalense, né, informações que estavam dispersas, né? O livro acompanha um CD, né, que tem inclusive músicas de pessoas que já faleceram, que fizeram parte dos congos, dos reinados. Então, assim, é um material que vale muito a pena você adquirir. E se você publicou o seu material, gente, entre em contato com a gente, que nós vamos divulgar aqui.
tá bom? No programa Fundos Cultural. E onde encontra esse livro? É só entrar em contato, né, com o Luizinho Barbosa. O Luizinho, o Instagram dele é o Murarte. É só entrar lá no Murarte, que é um teatro que ele fez nos fundos da casa dele. E é uma pessoa que tem uma trajetória fantástica na cultura. E eu acho que essas pessoas, elas merecem, né, de fato, serem mais valorizadas, né? Bom, como é que surgiu a ideia do coletivo The Reis? Vamos falar um pouco sobre a trajetória, né? Eu já estou empolgado já com o coletivo, porque eu já sei que vem coisa boa. Eu sou muito fã quando as pessoas se juntam para fazer aquilo que gosta, para fazer aquilo que ama, né? Então, como é que surgiu a ideia do coletivo? Vamos lá, Verosa. Perla. Começa que a gente... Então, a ideia do coletivo, como a Célia iniciou falando, né, começou no grupo de WhatsApp, né, eu vou dizer assim, uma inquietude da gente em obter respostas do poder público em relação a determinadas coisas que a gente sabe que existe, mas que aqui não funciona. E aí, a partir daí, a gente começou a dialogar de uma forma mais intensa sobre essas questões, assim, porque o coletivo, ele não tem o propósito de se fazer só eventos no município de Patos, porque cultura não é só evento, né? Já começa daí, assim, a ideia. E, assim, a nossa inquietude era justamente porque a gente vê que tudo que acontece em Patos relacionado à cultura está em torno do São João. E os outros meses do ano a gente não tem nada, né? Então, foi questionado nesse grupo a respeito de Conselho Municipal de Meio Ambiente, ou eu já vou com o ambiente na cabeça aqui, Conselho Municipal de Cultura, sobre a questão do Plano Municipal de Cultura, enfim, sobre a política cultural do município. Do Fundo Municipal de Cultura, do Fundo Municipal de aprovado Cultura. em lei na Câmara. Então, a gente começou nessa inquietação, né? De procurar saber, de querer saber, de se informar mais. E aí a gente começou nessa troca de ideias, né? E a partir daí decidimos nos reunir para ver, né, como era que a gente iria dar os primeiros passos, né? Então, tem representação de vários segmentos, porque não é só um segmento que está ali brigando, né, para que algo aconteça, mas assim, são pessoas que, pela trajetória, né, no município, já vem produzindo há um bom tempo, são produtores, são agentes culturais, são artistas, e que realmente sabe o que é cultura, que realmente sabe o que é uma política cultural e que está cobrando do município, que já tem uma proporção imensa, né, que dê uma resposta a esse público, porque assim, a gente precisa de uma resposta, né? Não é um grupo de estudante que está ali batendo na porta da prefeitura atrás de um recurso para fazer uma festinha, entendeu? Então, assim, o coletivo é um grupo de pessoas, de profissionais, trabalhadoras e trabalhadores da cultura, certo? Agentes culturais, pessoas intelectuais da cultura, pessoas que entendem o que é a política cultural nacional, estadual e municipal, e a gente está cobrando que o nosso município, pela proporção que Patos já ocupa no estado da Paraíba, né, que dê uma resposta para a nossa insatisfação, né? Porque eu digo assim, eu sou insatisfeita como poeta, eu não encontro aqui um movimento que, né, atenda a minha necessidade como poeta, e outras pessoas que têm como escritor aqui no município, a gente não encontra, né? Então, se a gente for parar para pensar em todos os segmentos, a gente não encontra. Então, o São João de Patos é uma festa popular, é uma festa que está inserida na cultura, mas ela não atende todos os segmentos da cultura, né? Então, assim, é um evento mais mercadológico, mais econômico que realmente cultural, porque se fosse
totalmente cultural, a gente não teria o sertanejo inserido tão fortemente dentro, né, da festividade, com valores exorbitantes, né? Então a gente vê que tem artistas realmente assim que atendem a questão do São João, da festa popular cultural São João, mas que também não está ali inserido, né? Artistas nacionais, mas não está ali inserido. Então a gente tem essa preocupação também, né, enquanto coletivo, de ver essa questão, né, de fazer uma coisa assim, porque muitas vezes alguns grupos de pessoas podem até, tipo, não entender e cai naquele mito de dizer, não tem nada a ver, cultura não tem nada a ver com política. Eu quero discutir cultura, mas eu detesto política, né? Muitas vezes a gente escuta isso. Mas, assim, não tem como a gente separar a cultura de política. E a gente não está falando de política partidária, porque a gente, executando uma política cultural no município, independente do prefeito que esteja, a política vai continuar, né? Então, a gente vai estar respaldado dentro de uma lei, a gente vai estar respaldado dentro de um plano municipal de cultura, que geralmente esses planos é de curto, longo e médio prazo, né? Curto, médio e longo prazo. Então, são planos de 10 anos, então ali a gente está garantindo que todos os segmentos da cultura possam usufruir dos recursos que tem no município. E aí a gente está nesse propósito, né? Assim, o nosso objetivo maior mesmo é a gente conseguir fazer com que a política cultural de Patos avance, porque a gente tem potencial para isso, a gente tem muito trabalhador e trabalhadora cultural para isso, a gente tem muita produção, né? A gente, como o Marcelo falou, aqui é um celeiro, né, de grandes artistas, né? Então a gente tem que fazer com que isso, né, apareça de forma mais profissional possível, de forma mais democrática possível, e só organizando essa questão de uma política cultural no município é que a gente vai conseguir. E dentro desse debate também, professor Ismael, a gente, essa inquietude ali, eu me vi muitas vezes enquanto gestor, porque assim, você está do lado de uma mesa, né? Você passa de ser, eu passei de uma época de ser o cobrador a ser cobrado, né? Mas nunca deixando de lado as minhas raízes, né? Ou seja, a minha militância. Eu sempre pautei com os gestores que eu passei a importância do que era aquele segmento. E justamente por ter essa experiência de ter sido gestor, principalmente da cultura aqui na cidade de Patos, e eu conheci fazendo esse mapeamento de forma muito ampla aqui e conheci cada segmento. Nós, inclusive, fizemos para a Lei Aldir Blanc, a qual, na época eu era gestor, fizemos um cadastramento de vários segmentos culturais aqui na cidade e me deu a experiência de conhecer quem de fato era fulano. E nesse grupo que nós fizemos, nesse coletivo, nós não montamos mais um grupo de WhatsApp de pessoas, digamos assim, eu faço um evento ali. Não, não é essa a nossa ideia. A nossa ideia são pessoas que pensam cultura e que estão na cena cultural cotidianamente. O cara que produz, independente do poder público ou não, ele está ali fazendo cultura. Então, essa forma também de dizer, não, vamos seletivizar, não querendo excluir, mas seletivizar, para que nós tenhamos ali não quantidade, mas sim qualidade, e ganharmos força justamente amparados pelas leis, né? Foi que nós pensamos, vamos montar esse coletivo dessa forma. E a gente está abrindo esse leque de fortalecimento do coletivo, que ganhou uma força, uma proporção. Nós montamos, em 2 reuniões, nós montamos esse coletivo, e quando a mídia fez a divulgação, gente ligando, eu quero participar, inclusive gente de outros grupos aqui, intelectuais, que estavam em grupo, participando do nosso grupo, porque viu uma força diferenciada. Essa turma aí quer fazer alguma coisa. E nós sabemos que já teve vários coletivos aqui na cidade de Patos, e a gente não está querendo fazer esse coletivo para se comparar, ao contrário, nós estamos querendo que esse coletivo
possa se juntar com aquele coletivo e com aquela turma ali, engrossar o caldo e cobrar a política pública, né? Não tem hierarquia dentro do coletivo, né? Todo mundo passeia com a mesma voz, todo mundo tem a sua opinião alivada. Obviamente a democracia é a que prevalece, a maioria das pessoas que comungam com a mesma opinião é que vai se levar aquele projeto, enfim. Mas o coletivo tem essa ideia, surgiu com essa ideia. Então tem várias pessoas, nós temos o próprio Washington Queiroz, que é artista plástico, além de empresário, é artista plástico, né? Nós temos Maria José, que é escritora, poetisa aqui na cidade de Patos, enfim, uma gama de gente bacana que está dentro desse processo, fortalecendo cada vez mais essa luta do coletivo DERRES. Como é que funciona a estrutura do grupo, né? O grupo tem uma direção, tem um presidente, tem um secretário. Como é que funciona essa estruturação? Eu sei que o coletivo está sendo criado, a gente vai falar um pouco sobre a data de lançamento e tal, mas como é que funciona o desenho estrutural do grupo? Bem, quando nós pensamos nisso, a primeira coisa que a gente fez foi isso. Porque quando você coloca a parte hierárquica, né, dentro de um grupo, aí começa um pouco... Nós pensamos o seguinte, gente, eu não sou maior do que Perla não é maior do que eu não sou maior do que eu. Então assim, não tem hierarquia, a gente não montou esse processo. As decisões tomadas em reuniões. E assim é o seguinte, tipo, eu até disse a Perla no primeiro encontro que eu tive com ela, eu disse, gente, é o seguinte, eu não tenho mais idade e eu não tô mais querendo brincar de fazer cultura, não. Eu tô aqui para fazer a coisa, então eu não vou estar chalerando ninguém para, vamos para reunião. Tem uma decisão, não. A gente marca a reunião, se tiver 4, 5, 6 pessoas, decide-se ali. O coletivo é isso. Aquelas pessoas que participaram das decisões e que a sua grande maioria decidiu por tal, é isso. Isso é, nesse momento, a hierarquia. Há de se pensar futuramente, e a gente tem que esperar ter um pouco de paciência, porque o que nós precisamos é fortalecer cada vez mais o coletivo. E se fortalece de quê? De ideias. Ideias que vai para o papel, que vira projeto e que corre atrás de recursos e que tal. Esse é o primeiro plano. Depois nós pensamos aí, porque para que se participe de projetos, de editais, tem que ter, obviamente, o CNPJ, e para ter CNPJ tem que ter o estatuto, toda aquela questão burocrática. E aí a gente vai pensar mais lá na frente. Mas a priori, a gente fez até fomos recebidos, né, pelo secretário de Cultura aqui da cidade de Patos, por Zeca, e também pela Funes, né, pela Milena Brito, que nos recebeu muito bem. E com essa mesma ideia de entender que o coletivo ele é importante na sua organização para ajudar as instituições a executar muitas vezes aquele projeto que eles mesmos têm, mas precisa de pessoas, digamos assim, que tenham um preparo maior, um produtor, enfim. Então essa é a nossa ideia a priori, é fortalecer, e não tem essa parte hierárquica ainda porque a decisão é democrática e é da maioria. Como é que faz para participar do coletivo assim? Existe uma diversidade, né, de gente que trabalha com artesanato, com música, com produção cultural, mas assim, a galera que está nos vendo agora ou está nos escutando, que quer participar do coletivo DERRES, quais são os critérios, fala com quem, como é o processo de entrada no coletivo? A gente está engrossando o caldo da forma mais tradicional possível, né? O convite, o boca a boca mesmo, né? Se você é artista, você está naquele seu segmento, tem outro artista que é daquele segmento que você conhece o trabalho, que o cara já trabalha, o cara tem interesse de participar, o cara quer contribuir, convidou, tá lá no coletivo, participa. Tanto que a gente, me desculpe interromper, tanto que a gente tá lá, quando vamos colocar Deusimar, fazer esse convite, né, a Deusimar, a gente, antes de colocar o cara, a gente coloca o currículo dele ali, né, professor Deusimar Dias, é professor, historiador, entendeu? Por quê? Porque isso ali é de uma importância de quem entra naquele grupo, né, a gente sabe, já catalogando, tem até um mapazinho que nós estamos fazendo lá, você preenche esse mapa aqui, qual a atuação, quando foi a sua última atuação na cidade de Patos, quando você produziu a última vez, o que é que você está fazendo hoje. Tudo isso é importante para a gente compreender, mapear e na hora de executar, né, algum projeto, a gente saber com quem a gente está contando, não é isso? É isso. Bom, Perla passou um tempo fora de Patos, né, foi para Cajazeiras, está voltando agora. Marcelo já produziu muitos eventos aqui, também foi gestor cultural. Eu queria saber de vocês, enquanto artistas, enquanto produtores culturais, por que será que
na cabeça, né, das pessoas tem essa ideia, né, de que aqui na cidade de Patos não acontece muita coisa no âmbito cultural. Eu discordo particularmente disso, até porque nós estamos inseridos totalmente nesse cenário cultural e tem muita coisa acontecendo. Assim, tem muita coisa acontecendo. Nós temos artistas visuais produzindo, nós temos escritores escrevendo, né, lançando livros semanalmente praticamente. Nós temos música, nós temos poesia, nós temos pintura, nós temos, enfim, nós temos tudo. Mas por que é que tem esse sentimento de que falta alguma coisa, assim? O que é que vocês acham que falta, né? É uma organização da parte dos artistas? É uma organização mais da parte governamental? A que vocês atribuem isso? Você falou exatamente o que a gente também concorda que tem essa produção. É por isso que no início eu falei do potencial que a cidade tem. Mas acontece que são produções individuais e assim, tipo que às vezes não chega, né, a informação para a população. Então, o que a gente vê, pelo menos o que eu vejo que falta, como a gente... um calendário cultural, um exemplo, para mostrar o que tem na cidade, ser divulgado pelos meios de comunicação do município, ser divulgado em todas as mídias, porque, por exemplo, eu sempre digo, eu brinco que eu moro na cidade satélite de Patos, que é o Jatobá, que é uma cidade. E assim, quase tudo que acontece, por exemplo, vou colocar para o que eu estou fazendo agora, né? Estou como presidente de uma associação de artesanato, de artesãos. Todas as feiras que acontecem do artesanato é no centro. Então a gente tem quantos bairros de periferia nessa cidade, né? Então não sai do centro. Então não tem feiras itinerantes. Então muitas vezes quem está lá vou passar do Jatobá, vou subir mais um pouco. Quem está lá no alto não tem acesso, não sabe que está acontecendo, porque muitas vezes até a própria divulgação fica ali no entorno, né? Não sai, não se expande, não. A questão da literatura, a gente vê que sempre aparece, sempre tem um comunicado ou outro de alguém lançando livros, né? Mas no município não tem uma seletiva, uma seleção, como acontece em Sousa, como acontece em Cajazeiras, de abrir edital para as pessoas, né, para estar publicando trabalho e até para o reconhecimento de novos escritores, né? Então a gente não vê isso acontecer. Em relação à questão que é uma coisa que eu bato muito, que é a cultura de rua, né? A gente tem grupos aqui em Patos de meninos que as pessoas não têm nem ideia de quanto eles são talentosos na questão da poesia marginal. E assim, gostam de apontar o dedo porque muitas vezes ficam ali no gramadinho do shopping, mas ali é um movimento, né, de cultura de rua grandioso, né, que está ali acumulando vários jovens que têm um potencial que ninguém tem nem noção, porque assim, eles fazem poesia na hora, né, então eles têm um movimento, eles têm um trabalho que já faz a Batalha da Concha, né, então, mas não tem a valorização. Muitas vezes as pessoas não sabem. E às vezes por ser, né, a cultura de rua, por ser uma poesia que está puxando a questão, né, dos problemas sociais mais críticos e tudo mais, aí muitas vezes são apontados na rua como, né, meliantes, né? Que estão trazendo coisa problemas. Ruim, como tá entendendo assim, ao invés de ser uma coisa negativa, são de ser uma coisa positiva para a juventude, são marginalizadas. Então, essas pessoas não têm espaço, né? Vou entrar em outra questão também, que muitas vezes é polêmica, mas a gente precisa falar e discutir enquanto agente cultural, enquanto pessoa que estuda a cultura, é a questão dos terreiros, né? Então, eu defendo
porque eu sou um bandista e eu vou defender aonde eu for, porque assim, eu tenho que defender o que eu acredito, né? Então, a fé, né? A gente tem, a gente acredita e a gente leva a nossa fé para onde a gente vai. O que acontece? Dentro da questão cultural, a gente vê aqui acontecer marcha para Jesus, alguma coisa para Jesus das igrejas evangélicas. A gente vê acontecer em todo o município procissões, quermésia, tudo, festa da padroeira da igreja católica. Mas muitas vezes um movimento de terreiro, qualquer que seja o culto que a gente esteja fazendo, muitas vezes a polícia bate na porta e manda parar o culto, entendeu? Bate na porta e manda parar o atabaque, porque está incomodando e que é proibido. Aí eu pergunto, qual foi a lei que proibiu os cultos afro aqui na cidade de Patos? E muitas vezes isso acontece. Então, isso a gente tem que discutir essas questões que são importantes dentro da cultura. Então, às vezes as pessoas querem se apresentar. A gente tem aí movimentos e eventos, né, para a questão da consciência negra em novembro, escolas falando da consciência negra. Mas que consciência negra é essa? Que você não pode ver uma pessoa com guia e turbante na cabeça, que você já aponta o dedo, né? Então, eu quero ter a liberdade de andar do jeito que eu gosto, vestida do jeito que eu quiser, com minhas guias, com meu turbante, e que as pessoas me olhem normalmente, porque eu sou uma pessoa comum. Então, eu gostaria de poder, numa praça, entendeu? Fazer um culto às entidades a que eu acredito, como outras religiões fazem. Então, isso tudo dentro de um movimento cultural, isso tudo dentro de um plano municipal de cultura, isso sim pode ser, né, inserido e garantido dentro daquela construção ali, que todos esses segmentos da cultura, ela tem espaço para acontecer, né? Ela tem espaço para se manifestar. Então, eu acredito nisso, assim. A gente sabe que tem muita produção em Patos, muita mesmo, só que ela precisa chegar aos olhos da população, não ficar só num... Eu já atribuo isso aí mais ao poder público mesmo. Acho que falta um incentivo mesmo de uma política incisiva, né? De uma política assertiva e de valorização. Porque tudo isso que ela passeou aqui agora, você fica pensando, pô, tem muita gente boa. Por exemplo, essa questão dos terreiros. Isso também é uma falta de uma política pública, até de conscientização, né? Porque se prende-se ali as religiões e acabam marginalizando o outro, enfim. Isso é falta de um planejamento. Eu acho que o município de Patos é um município de mais de 110 mil habitantes, não é uma cidade mais de interior pequeno. Nós temos que, digamos assim, organizar, e é esse o intuito, professor Osmar, que nós estamos aqui hoje discutindo um coletivo que não veio para blá blá blá, que não veio para querer aparecer, ninguém aqui está querendo aparecer, aqui nós estamos querendo fazer com que a experiência que Perla e os outros que estão participando desse coletivo têm, contribua justamente para a aplicação dessas políticas que são necessárias para a cidade de Patos. Nós não temos mais que brincar de fazer cultura. Nós não podemos mais estar nos humilhando, batendo na prefeitura ou no governo do estado, ou no governo pedir com o pirex na mão para fazer uma política pública que é essencial para uma sociedade. A Batalha da Concha, aqueles meninos ali são grandes poetas, poetisas que estão ali no meio. Os caras, se você for lá, não tem uma, não sei se você já foi lá, mas lá não tem uma letra que faz apologia à droga, que faz apologia a crime. Ao contrário, eles fazem críticas ao sistema mesmo, porque eles se sentem reprimidos e se sentem muitas vezes excluídos, né, porque são da periferia. E essa política que não chega lá, então eles vêm para onde? Eles vêm para ali, para um canto que já foram escarrados lá da Concha. Aí estão ali agora, enfim. Então falta essa política de organização. Eu acho que o poder público municipal tem que abraçar, o poder público estadual tem que fazer a parte dele, e nós, enquanto coletivo, sociedade civil organizada, estamos aqui fazendo a nossa e vamos muito mais ecoar esse grito para
aonde for, para garantir essa política incisiva aqui no município de Patos. E eu ainda esqueci um detalhe. Se a gente, na cidade, né, movimento urbano, sente essa necessidade de, né, de respirar essa cultura, imagina o povo do campo. Se muitas vezes a periferia da cidade não tem acesso, já paramos para pensar no povo do campo. Isso. Aí é que não tem acesso mesmo, né? A gente pensa nessa questão também, porque como é que a gente quer o desenvolvimento do jovem do campo, né? A gente está aí, século XXI, todo mundo com o celular na mão, inclusive no campo, mas e a ideologia? Mas não falta né? cultura lá, né? E a cultura e a arte não chega. Então, o que eles estão absorvendo é o que é jogado na mídia e muitas vezes de forma até, né, para degradar mesmo o ser humano. E assim, essa parte mesmo cultural deixa a desejar. Tem situações que eu quero compartilhar com vocês aqui. No próximo mês, né, agora no mês de março, eu vou estar lançando um material que é fruto de uma pesquisa de já alguns anos, né, um trabalho que foi feito lá no CIEP 3, no Jatobá, que foi um trabalho vinculado ao projeto Mais Cultura nas Escolas. E eu escutando vocês dois falando assim, eu lembro muito da pesquisa para a publicação desse material, que é um material chamado Direito à Cidade e Alfabetização Urbana. É um material voltado para educação, para alfabetização urbana e para a ocupação da cidade. E é impressionante, né, como esse trabalho me fez entender algumas coisas que as pessoas que moram em algumas localidades aqui em Patos, elas não têm ideia do que é a cidade como um todo. Né? Não tem ideia. Nós fizemos uma pesquisa com alunos do ensino fundamental lá no Jatobá, os alunos que estudavam do 6º ao 9º ano no CIEP 3. Então, por exemplo, tivemos 80% dos alunos que conheciam o Açude de Jatobá, mas que uma parte considerável deles não tinha ideia do que o Açude de Jatobá representava, mesmo morando naquela comunidade. Né? Olha isso. Se o aluno ele não conhece a cidade, se a criança ou adolescente ele não conhece a cidade, então ele não tem como ocupar. Então ele sai, por exemplo, do Jatobá, chega na Praça do Cepa, na Praça Edvaldo Mota, e aí é chamado de marginal lá. Exatamente por uma cultura que se criou de que ali só tem marginal, enfim. Aí ele sai dali, né, e ele vai para o gramado ali da lateral do shopping. Né? E as pessoas, elas não têm muitas vezes a curiosidade de saber, mas peraí, né, por que é que esse espaço está sendo ocupado? Né? E muitas vezes não precisa de muita coisa. Na primeira temporada do programa, né, nós fizemos um dos programas que mais fez sucesso aqui, foi um programa que nós fizemos só sobre as religiões de matriz afro. Trouxemos para cá Luiz de Oiá, né, que é Babalorixá, se eu não me engano, pai de santo, né, e um professor de história lá de Souza, né, chamado João Bosco, que eu acho que ele é um bandista, né, não sei, eu acho que ele é candomblessista, e foi um bate-papo muito bacana. É só entrar no arquivo do Fundes Cultural que você vai ver, que você vai colocar lá Luiz de Oiá e João Bosco, e as pessoas interagiram com o programa. Né? Nós fizemos aqui 1h10 de programa só discutindo sobre religião de matriz afro. Né? E assim, muitas vezes não precisa de muita coisa. Né? Eu vou entrar num assunto agora que é o teatro municipal. Né? Já faz 2 anos que eu venho tentando convencer as pessoas de que, poxa, não adianta um teatro se não há um processo de preparação. Né? Então tem que fazer o levantamento. Quais são as companhias teatrais que tem aqui em Patos? Né? Como é que dá para a gente começar? Vamos colocar teoria nessas pessoas. Então, por exemplo, eu tenho vontade de aprender sobre teatro. Bom, então eu não tenho condição de ir para o Teatro Santa Rosa, eu não tenho condição de fazer um curso de teatro fora. Poxa, vamos montar uma biblioteca básica de teatro. Né? Então a gente escolhe ali 40 títulos clássicos do mundo do teatro e vamos montar uma biblioteca. Não é possível, não tem um espaço em Patos que possa ter uma biblioteca de teatro. Né? Vamos estimular as escolas, por exemplo, hoje tem a possibilidade de realização dos itinerários formativos. Né? Então junta com os professores de arte do município, vamos fazer aqui um itinerário formativo na área de
de teatro, né? Inclusive com a compra de livros, né? Patos precisa de uma biblioteca, não existe uma cidade com mais de 100 mil habitantes, não tem uma biblioteca, né? A Funes está reestruturando toda a sua biblioteca. Mês que vem vai ser reinaugurada a biblioteca da Funes. Toda a estrutura, inclusive, com mais de 20 mil títulos, inclusive clássicos. Mas é pouco, né? É preciso que tenha uma biblioteca de grande porte aqui na cidade de Patos. É uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Né? E a Funes, comparado, né, ao que é o município de Patos, é uma instituição pequena. Né? Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi a chance, né, de mais um coletivo. E Patos tem uma tradição de bons coletivos, né? E que esse coletivo nos ajude, né, nesse sentido, a fazer aquela boa pressão, né, a chegar aos canais de verdade, porque de fato nós precisamos. Né? De fato nós precisamos. Em relação a essa questão aí desse mapeamento que você está falando, a gente encaminhou para a Secretaria de Cultura uma solicitação, né? A gente encaminhou um ofício solicitando, né, essa questão na agilidade do Conselho Municipal de Cultura, porque assim não depende da gente, a gente está organizado para, né, porque dentro da política que está lá de 2014, que se cria o Conselho Municipal, são 8 membros do Poder Público e 8 membros da sociedade civil organizada, né? Então, nós, enquanto, né, segmentos culturais, a gente está organizado para quando lançar um edital, né, a gente poder participar, um edital de eleição, a gente poder participar. Agora, que o poder público ele tem que ser escolhido ali, aqueles 8 membros. Então, tem que ser ali a secretaria organizar esse processo. Então, a gente encaminhou ofício solicitando essa questão da agilidade nesse processo, porque a gente vai precisar, né? Porque está vindo aí essa questão das leis, né? Aldir Blanc e Paulo Gustavo, e a gente precisa de uma estruturação. Acho que Marcelo está mais por dentro dessa questão de organização dessas leis, mas assim, enquanto organização do município, da política cultural do município, a gente precisa organizar o conselho, né? Porque a partir do conselho, a gente precisa elaborar um plano de cultura, que inclusive, o plano municipal, que inclusive a gente já tem, assim, a gente já está estudando, a gente já está nesse processo para contribuir, processo coletivo para contribuir com o município, porque assim, nada melhor do que quem está ali no dia a dia fazendo cultura para indicar o que é que a gente precisa num plano municipal. E assim, e esse mapeamento que é de fundamental importância até para a gente, porque lá dentro da lei se fala numa questão do diagnóstico. Então a gente precisa fazer um diagnóstico da situação cultural do município. Então nesse diagnóstico vai identificar os grupos que tem formado. E assim, não adianta pular etapas, porque a coisa não vai ficar bem feita, tá entendendo? Sim. O município é grande, né? O município tem muito artista, tem muita gente, tem muitos grupos formados, mas com uma história. Do jeito que o que acontece no centro não vai para a periferia, o que está lá na periferia não sai de lá também não. Então a gente tem que ir também atrás, fazer esse mapeamento, né? E assim, a gente está nessa questão, nessa luta de estar cobrando, mas as respostas são lentas, né? A gente não... E dentro desse debate também que você trouxe sobre o teatro, né? Biblioteca pública, por exemplo, eu fico me vendo quando alguém faz uma crítica que eu fico assim... Pô, cara, eu vejo pessoas da cultura aqui na cidade de Patos que fizeram uma crítica porque foi reformado o telhado da Funes, né? E o discurso às vezes é aquele: ah, mas esse dinheiro era para fazer eventos, entendeu? Então, e perde-se aí um pouco a sua capacidade de pensar e dizer assim, mas se mais ali dentro tem um acervo riquíssimo, importante, que se não cuidar do telhado, o prejuízo vai ser maior. Então você a crítica vem, porque deixou cair o telhado. Aí depois a crítica vem. Mas, tá vendo a incompetência da gestão? Então são essas questões. E o teatro, pensando nisso,
não só a questão também, professor Desmado, de trazer a biblioteca teatral, mas também de fortalecer as companhias teatrais que aqui tem. Por que a turma não se instiga? Porque não tem um apoio do poder público, de incentivo. Você não tem... Nós temos teatrólogos aqui na cidade de Patos que podem, inclusive, estar inseridos dentro desse programa das escolas integrais que agora tem no município, para estar formando atrizes, atores ali, para formar companhias, para enfim. Então é necessário esse pensamento, e esse pensamento o coletivo está tendo. Tudo que a gente está discutindo estará dentro também do nosso plano, que é um plano criado por nós, e que aí é óbvio, respeitando a diversidade, o que pode se mudar, né, daqui para o caminhar disso, mas o importante é que nós estamos um passo à frente. Nós iniciamos o ano assim, olha, vamos brincar não, vamos fazer a coisa, e olha só, vamos apresentar um plano, né, no dia do lançamento, não só, mas vai ter um plano cultural trabalhado por ativistas, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, intelectuais, pensadores e estudiosos da cultura da cidade de Patos. Quem quiser vir contribuir está aberto. Eu quero contribuir, não tem esse negócio de pode vir para cá com a tua ideia, joga, é isso que a gente quer, certo? Então, nesse sentido, a gente está aqui para fortalecer e garantir para o acesso, como bem Perla disse na fala dela, muito feliz em dizer que é necessário democratizar o acesso à cultura e fazer a mão, né, vice-versa, levar a cultura para a periferia, trazer a periferia para o centro e assim a gente democratizar e também para a zona rural. Pois é, gente, o bate-papo tá rolando aqui e assim, eu passaria o dia inteiro conversando com vocês. Estamos chegando ao final do programa, mas eu queria encerrar com 2 pontos, né? Tem 2 grupos aqui em Patos, né, que tem uma análise sobre o fechamento da Fundap, né? Um grupo que defendia fervorosamente a continuidade da Fundap e outro que defendia o fim da Fundap e a junção de uma Secretaria de Cultura, né? Eu acho que a Fundap não deveria ter sido excluída, né? Não deveria, principalmente sem um debate público. Eu acho que deveria ter tido um debate público, né? Chamar os artistas, chamar as pessoas, até porque as políticas culturais elas estão cada vez mais específicas. Então, quando você coloca uma pessoa para cuidar de diversas áreas diferentes, então realmente fica muito complicado, né? Fica muito complicado. Mas enfim, Marcelo, eu queria que você falasse, né, até como uma forma também das pessoas que acompanham o programa saber de fato o que aconteceu, em que pé, né, ocorreu essa saída. Queria deixar o microfone aberto, né, para que você pudesse falar, né, com todo mundo que está nos vendo através da TV Sol, da Brisa TV, todos que estão nos escutando através da Rádio Tabajara, para falar sobre a questão da extinção da Fundap e da tua saída da fundação. Eu atribuo hoje, né, após um ano que se passou-se a situação, e eu sempre me evitei, até que a justiça, que eu acredito muito, né, que é o que está fazendo rolar esse processo. Um dos processos já foram arquivados, o processo do controle interno, por justamente não ter nenhuma prova de nenhum ilícito, né? Eu atribuo mais o que aconteceu a um ato político do que jurídico, né? Até porque não se provou nada até agora, e é óbvio que eu acredito muito na justiça, e que no final disso tudo a gente vai ter mais do que falar sobre o que aconteceu. O que a gente naquele momento ali ficou triste foi a forma de fato que foi tratado o caso, né? Foi muito desapontado, esqueceu-se naquele momento ali uma história que nós passamos. Não foi um mês na Fundap, nós fomos o gestor que passou de um debate de uma criação de uma fundação que no seu primeiro ano já teve pedido na Câmara de Vereadores de extinção. E quando nós assumimos a Fundap em maio de 2019, com 3 meses, acabou-se esse debate de extinção da Fundap, nós recebemos voto de aplauso por 3 projetos. A Fundap, na nossa gestão, sem nenhuma, nenhuma modéstia, nenhuma falsa modéstia, recebeu 3 votos de aplausos por executar projetos importantes. E aqui eu destaco, nós recebemos o voto de aplauso por levar o cinema para a zona rural, o cinema na comunidade. Nós levamos cinema com pipoca grátis para a zona rural. E foram 12 edições, recebemos voto de aplauso. O Cultura Dentro de Casa recebeu 2 votos de aplauso, porque em plena pandemia nós distribuímos recurso público municipal para os artistas que estavam ali, principalmente os músicos, que é o que mais sofreram com a pandemia. Então nós recebemos, e acabou-se esse debate
de que a Fundap era cabide de emprego, porque quando nós assumimos a Fundap, tinha-se 26 empregados, e quando nós assumimos ficou 3. E com as mesmas 3 pessoas, que era eu, o tesoureiro e a secretária, nós dobramos as ações, porque tinha-se ali um grupo que queria fazer, e nós fizemos, claro, assim, cada um tem seu método de fazer o seu trabalho, não fazendo crítica, mas o nosso método foi chamar a base cultural para dentro da Fundap. Foi por isso que mudou-se o discurso de extinção, porque os ativistas e militantes começaram a discutir a Fundap, e por isso que nós lançamos, foi a gestão que mais lançou edital, que trabalhamos inclusive a Léo de Blanc, que foi o primeiro município do sertão paraibano, ou se não da Paraíba, que distribuiu R$800 mil no tempo determinado pelo Ministério das Cidades, de forma democrática. Lançamos editais, relançamos, ensinamos aos artistas a como captar recursos, porque a grande dificuldade hoje aqui em Patos dos artistas é não saber elaborar um portfólio, né? Então, nós ajudamos essa turma. Hoje eles estão craque nisso, o pessoal sabe captar recursos. Enfim, Deus mais. Então, o que se passa é nisso. Eu atendo muito, a questão foi mais política, né? Não era eu o alvo, mas naquele momento a decisão que foi tomada, eu também, enquanto político, acatei o meu afastamento para averiguar o que de fato está acontecendo. Coloquei a minha conta à disposição a todo momento, está aqui, abertas as minhas contas. Tenho ciência dos meus atos, de que nunca cometi nenhum ilícito, ao contrário, sempre estive na labuta, que eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, final de semana, porque a cultura é isso, a cultura não tem horário, enfim. Então, eu aproveito aqui esse momento para dizer que estamos com a consciência muito tranquila, né, dos nossos atos, e nós esperamos que, com certeza, no tempo que vai mais rápido possível, nós vamos vir aqui, né, com tudo de forma esclarecida, pontuar o que de fato aconteceu e o resultado disso tudo. Então a gente fica muito tranquilo e acreditamos muito na justiça. E o espaço fica aberto, né? Eu acho que o contraditório, né? Nós vivemos num Estado democrático de direito, onde sem que haja nenhum tipo de conclusão, né? Sem que haja nenhum tipo de investigação, né? As pessoas elas jogam as pedras e fazem as acusações. Às vezes condena, né? Sem nenhuma prova, enfim, isso. Eu sofri um pouco, Deus, mas naquele momento, porque eu estava vendo ali as minhas filhas, a minha mãe, né? Que sabe o filho que ela criou, chorando, dizendo, estão lhe chamando disso lá no rádio e tal. Eu fiz, mas tenha calma, isso faz parte desse jogo político e tal, mas, sabe, a nossa mãe não quer saber disso. Então aquilo me deixou um pouco triste, porque eu via pessoas que, em determinado momento, estavam ali do meu lado, mas aproveitou a oportunidade política para querer crescer em cima da gente, né? Não sei se em determinado momento é porque nós estávamos fazendo um trabalho, mais uma vez digo, sem nenhuma modéstia, um trabalho de participação ampla e democrática do movimento cultural. Eu estava fazendo da fundação um instrumento em que o artista tinha como ele participar ativamente da discussão e a distribuição dos recursos que ali estavam, né? Inclusive, no finalzinho da pandemia, o prefeito Nabor distribuiu ali R$89 mil para os músicos em forma de edital, porque nós adotamos a prática de forma democrática e até para ensinar os artistas da cidade de Patos a como captar recursos, que não é o cara batendo na porta da secretaria ou do prefeito e me dê uma ajuda que eu estou passando necessidade, é o cara pegar o seu talento, faz um projeto e vai captar o recurso porque ela está. Então você deixa de pedir esmola e aguça o seu talento para aquilo que você sabe mais e pode estar assim. Fizemos muita coisa e eu acho que vem muita coisa boa também por aí com esse coletivo. O coletivo está firme e forte e vai fazer de fato a cultura acontecer na cidade de Patos. Vida longa ao Coletivo The Réis. Quero parabenizar vocês pela iniciativa, vocês e outras pessoas que estão envolvidas, né? Pode contar com o apoio da Fundação Hernando Sátiro. Do ponto de vista pessoal, eu já quero participar também. Que coisa boa. Disso, já o que eu puder ajudar, né? O que eu puder ajudar, pode contar comigo e quero agradecer a participação de vocês no programa de hoje. Fiquem à vontade para as considerações finais de vocês. Eu quero, junto com o Perlanguinha, que fazer esse convite aqui. Vai ser restrito, mas a gente já aproveita, que se chegar cedo, acha uma cadeira lá na Funes. No dia 13, nós estaremos fazendo o lançamento da logomarca, oficialmente do coletivo, e apresentando uma proposta de plano municipal para a cultura aqui na cidade de Patos.
Estamos mobilizando, convidando a imprensa, autoridades que vão colaborar de fato com a fomentação dessas políticas públicas aqui no município, né, Perla? E aproveitar aqui e agradecer esse espaço, importante demais. Reiterar aqui as minhas palavras e dizer que acompanho desde a estação nova da rádio, quando nós fazíamos aquele programa de rádio junto, rádio comunitária. Acompanhava Deusimar e o seu progresso, a sua contribuição historicamente, culturalmente aqui na cidade de Patos. Você é um cara que tem contribuído bastante, fortalecido e inclusive sendo inspiração, né, para que a gente continue aí nessa labuta aí. Então, eu quero só agradecer mais uma vez por esse bate-papo, por esse espaço aqui. Eu que agradeço, Perla. Eu também quero agradecer, né, dizer que foi uma satisfação lhe conhecer. E que você seja bem-vindo ao coletivo, porque iremos ter vários outros espaços, porque eu quero voltar aqui para a gente discutir outras coisas relacionadas à cultura. Vamos, o espaço vai continuar aberto e nós vamos receber vocês mais vezes, né? E como eu disse, outras pessoas, né, que participam do coletivo, a gente vai trazer outras pessoas, fazer esse rodete aqui nessa bancada de outras pessoas que têm outras ideias também do coletivo. Tranquilo. Pessoal, você acompanhou o programa Funis Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Na próxima semana estaremos juntos novamente. Até mais.